Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, Cidade Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. Foi uma semana de ajustes e de confirmação de que o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos deve começar já, em poucos meses. E se os juros caem, as bolsas sobem. O petróleo levou uma nova surra enquanto o ouro brilhou e bateu um novo recorde. O Bitcoin também foi bem, bateu $44 mil e voltou a despertar o ódio dos inimigos de sempre. Nas manchetes, duas vendas: Sabesp e SpaceX, do homem mais rico do mundo, o nosso malvado favorito, o Elon Musk, que aliás mandou o CEO da Disney para aquele lugar. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextório de hoje. Primeiro ponto: bancos centrais respiram aliviados. Parece que o difícil trabalho dos maiores bancos centrais do mundo deu certo e está chegando ao fim. Ufa! A expectativa da inflação dos Estados Unidos, que saiu hoje, caiu para 3%. O pessoal achava que ia vir 4,5%. Isso é muito bom. Além disso, alguns dados que saíram por lá também nesta semana indicaram que o mercado de trabalho americano esfriou, e isso trouxe alívio porque tira a pressão da inflação, que por sua vez tira a pressão dos bancos centrais. Era o que o Banco Central americano precisava para iniciar o ciclo de corte de juros. O índice de criação de emprego lá, chamado JOLTS, mostrou a criação de 8,7 milhões de vagas em outubro, quando o esperado eram 9,3. Foram criadas 600 mil vagas de emprego a menos. É a criação mais baixa dos últimos 2 anos e meio. O ADP mostrou a geração de 113 mil novos empregos privados, bem abaixo dos 150 mil que eram previstos. O payroll que saiu hoje, que é o CAGED americano, revisou para baixo os empregos criados nos 2 meses anteriores. E tem muita mídia em cima das demissões. Spotify mandando 17% da força de trabalho embora. A Amazon anunciou mais cortes mês passado. A Delta Airlines reduziu o número de funcionários corporativos. Os investidores estão cada vez mais confiantes de que o primeiro corte de juros dos Estados Unidos vai vir em março. As apostas na CME, a Bolsa de Chicago, mostram que a probabilidade de um corte de juros em março aumentou de 35% semana passada para 61% essa semana. Na Europa, uma importante diretora do Banco Central Europeu, que sempre defendeu altas de juros, disse que é pouco provável novas altas por lá. Isso também ajudou a animar as bolsas. A Bolsa da Alemanha, a maior economia da zona do euro, bateu novos recordes essa semana. Nova máxima histórica. Foi touro de ouro na Alemanha. Vai, tourinho! Agora na Europa, a expectativa é que o primeiro corte de juros seja em abril. E nesse cenário, não se espante se o Banco Central do Brasil acelerar os cortes de juros para 75 bips e que leve a taxa final de juros bem para baixo de 9 para impulsionar o nosso PIB. Segundo ponto: ouro brilha, petróleo mergulha e Bitcoin dispara e desperta o ódio de alguns. O ouro bateu um novo recorde histórico, uma nova máxima. É o touro de ouro no ouro, um valor nunca antes alcançado, $2.100 a onça. Com a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, o dólar enfraquecido, mundo afora, e a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. O Bitcoin vem subindo constantemente nas últimas semanas e bateu $44 mil na quarta-feira. Só esse ano já sobe mais de 150%. É o maior valor desde 2022, quando aquelas criptomoedas Terra e Luna colapsaram. E sempre que o Bitcoin dispara, aparecem alguns críticos falando mal do ativo. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, voltou a fazer isso exatamente na quarta-feira, quando bateu 44 mil, instigando o Congresso americano a proibir o uso da cripto. O CEO do maior banco dos Estados Unidos disse que se ele fosse político, ele ia proibir as criptomoedas. Mas elas parecem ser capazes de se recuperar de tudo, não só dos avisos dos maiores investidores do mundo, como Warren Buffett, que odeia Bitcoin, o seu sócio Charlie Munger, que faleceu semana passada, e do próprio Jamie Dimon, mas também das quebras constantes das corretoras mundo afora, do colapso da FTX, né? Dos golpes que somem com o dinheiro das pessoas, a multa recorde de $4,3 bilhões da Binance por violação, né, de lavagem de dinheiro. A expectativa de corte de juros dos Estados Unidos é o principal catalisador da alta dos bitcoins, junto com a expectativa do lançamento do ETF de bitcoins. ETFs são fundos negociados em bolsa, que vão permitir que grandes fundos investam em bitcoins. Na contramão, o petróleo mergulhou 5% nessa semana devido às preocupações que a demanda global esfrie, com as economias crescendo menos, e a falta de confiança que os países membros do cartel da OPEP vão realmente cortar sua produção de petróleo, como prometido semana passada.
Terceiro ponto, privatização da Sabesp. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, autorizou o governo de São Paulo a dar largada no processo de privatização da Sabesp, uma das bandeiras do governador Tarcísio de Freitas. Os investidores aplaudiram. Quem vai pagar a conta de água menor também. Hoje, o governo de São Paulo, tem 50,3% da Sabesp. Vai vender uma parte, no fim das contas, deve ficar com algo entre 15% e 30%, disse o governador. A venda deve ocorrer nos próximos 6 meses. Quarto ponto, IPO da SpaceX. A startup mais valiosa dos Estados Unidos pode ser que valha ainda mais. A SpaceX, a empresa espacial lá do Elon Musk, está estudando abrir o capital em bolsa, fazer o seu IPO, vender um pedaço para os investidores pessoas físicas. Relatos dizem que o seu valor poderia chegar a 175 bilhões de dólares, bem mais do que a avaliação alcançada de 137 bilhões de dólares que ela obteve ao levantar 750 milhões, né, de investidores em janeiro desse ano. Se for isso mesmo, a SpaceX vai entrar pro mesmo patamar de empresas como a T-Mobile, que vale 180 bilhões de dólares, a China Mobile, que vale também em torno de 180, a Nike, que vale 175, a Boeing, que vale 190. Quinto ponto, Bolsa. Essa semana eu lancei um jogo super legal chamado Bolsa, para levar a educação financeira para jovens e adultos. Interativo, inteligente, é um ótimo presente para o Natal, que ajuda a desenvolver o raciocínio rápido e fazer contas. Acesse vaitourinho.com.br e garanta o seu, tá num preço super bom. E pra semana que vem a gente vai ter super quarta, decisão de juros do Brasil e nos Estados Unidos. Quinta quente, com decisão de juros na zona do euro e na Inglaterra. Vão sair os dados de inflação aqui nos Estados Unidos. A pauta fiscal volta ao Congresso e tem vencimentos de opções na B3. Na Bolsa Americana, sexta-feira é bruxaria quádrupla. Quando vencem, futuros de opções sobre índices e ações. E eu vou gravar um minuto da Argentina, porque tive a honra de ser convidado para a posse do novo presidente Javier Milei, que vai ser nesse domingo, dia 10, e eu vou estar lá com a Luana. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!